trocando ideias, novinho no ar. E o que tem de novo? Um ano inteiro novo para todo mundo. Que chique, 2026, hein? Chegou. Muitas oportunidades todos os dias, não é verdade? É isso mesmo. A gente espera que você tenha um grande ano, tá bom? Amém. E, pastor Hernandes, eu quero aqui já começar de cara com a pergunta do Luiz César Albuquerque. Pois não. Graça e paz. À luz de 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus quer que todos os homens sejam salvos, como entender a eleição? Pergunta curta, direta. Curta e grossa. E a gente vê como é que desenrola isso aí. Pois é. Então, veja bem, o fato, algumas pessoas mencionam, o que Deus quer, Deus faz. Nós falamos de Deus soberano. E o Deus soberano é aquele que executa o seu propósito. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, por exemplo, quando diz que Deus quer que todos sejam salvos, não é que Deus queira salvar e não consiga salvar todos. Por exemplo, você vai para 1 de João capítulo 3, capítulo 2, 1 de João capítulo 2, está escrito lá assim, olha que coisa interessante, Tiago, está escrito assim, olha, Ele mesmo, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se você entender mundo inteiro, todas as pessoas, sem exceção, então você está falando que vai ter universalismo. E você vai ter que admitir que o sacrifício de Cristo na cruz não foi eficaz. Porque ele fez para todo mundo sem exceção e nem todo mundo sem exceção foi salvo. Então, o sacrifício dele não é eficaz. Então, eu preciso interpretar o que é todo mundo. Eu preciso interpretar todos, no sentido de que ele está falando de todo mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. Deus escolhe, e o que Deus escolhe não pode deixar de ser, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 30, aos que Deus predestinou, a esses Deus chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus glorificou. Ou seja, Deus não precisa usar rascunho nos seus planos. Deus não lança mão de um plano B porque o plano A fracassou. Que se um plano que Deus fez fracassasse, ele não era onipotente, ele não era onisciente. Ele precisava fazer revisão constantemente. Eu fiz esse plano, mas não deu certo. Eu fiz esse plano, mas o homem não cooperou comigo e aí bagunçou tudo. Não. A eleição, ela é feita na eternidade. Paulo diz isso em Efésios 1,4. Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9, antes dos tempos eternos. Então não há incompatibilidade nesse fato, porque todos, o mundo inteiro, Deus amou o mundo de tal maneira, no sentido de todos sem acepção e não todos sem exceção. Por quê? Porque é claro na Escritura que tem salvação eterna e condenação eterna. Existe céu, existe inferno. O universalismo é uma heresia. A fala de que todos, sem exceção, vão finalmente ser salvos, não tem qualquer amparo nas Escrituras. Então é preciso ler dentro do seu contexto. Tá aí, esclarecido. Meu caro pastor Hernandes, o próximo comentário que nós temos aqui é uma participação, um pedido de ajuda, uma mensagem solene. Pois não. Então nós vamos agora para o gabinete pastoral. Vamos lá. Eu preciso de uma palavra de sabedoria. Eu tenho 46 anos, moro com a minha mãe de 79. Eu perdi meu pai há pouco mais de um ano e isso me trouxe trauma e medo da vida. Hoje luto com a teimosia de minha mãe em não querer se cuidar, pois está viciada no celular e não admite isso. Nossa convivência tem se tornado difícil por causa dessa situação.
e sinto que estou adoecendo, entrando em depressão por vê-la assim e por não me ouvir. O que eu posso fazer para lidar com essa luta? Eu tenho orado muito e estou muito abatida. Ela comenta que a mãe dela é cristã também. Bom, é curioso que não é um adolescente que está viciado em telefone, né? É uma Pois senhora é, de 79. 79 anos. Essa é boa, hein? Bom, primeiramente, essa irmã, acho que é uma irmã que está falando, né? Sim, Diante dos traumas da vida, a gente passa por lutas na vida, né? Eu já sepultei meu pai, sepultei minha mãe, já sepultei 3 irmãos, já sepultei sobrinhos, e eu sei que a morte deixa marcas. Porém, o luto precisa ter o seu ciclo. É por isso, Tiago, que eu nunca entendi luto como festa. O luto é lugar de choro mesmo, de dor, mas ele tem o seu ciclo. Ele precisa passar. Você precisa continuar vivendo, pôr o pé na estrada. Então, essa irmã, penso eu, precisa primeiramente resolver essa questão do luto. Do luto. Para não ficar com trauma, ficar com algumas sequelas emocionais do luto do pai. Segundo, eu creio que, embora a sua mãe mereça respeito, não só pela idade dela, mas por ser mãe, ela precisa ser confrontada, mas com mais firmeza, para que aquela que está cuidando dela não seja chantageada. Ela não pode permitir que, em virtude de um hábito equivocado da mãe, ela que cuida dela adoeça, porque, pelo que eu estou entendendo, a mãe depende dela para ser cuidada. E o futuro da mãe dela na velhice vai depender dela. E para que ela cuide da mãe, ela precisa ter saúde emocional. Então, ela precisa ser um pouco mais firme com a mãe e não se deixar chantagear. Outra coisa, ela precisa saber definir o que é o limite de uso assim, excessivo. O que é que a mãe está fazendo que ela não está gostando? Talvez uma alternativa. Por exemplo, o meu sogro hoje tem Alzheimer, está com mais de 90 anos. Uma coisa que a família sempre fez, e ele gosta, por exemplo, é comprar uma boa televisão, estabelecer lá o YouTube, e tem tantos programas maravilhosos no YouTube, de mensagens, inclusive mensagens aqui da LPC, nossas, da igreja. E de repente, ela pode, em vez da mãe dela estar num telefone, vendo um monte de coisa que não traz edificação nenhuma, ela possa substituir por um canal de YouTube, na televisão, com tela grande, boa ideia. né? Para ela escutar boas mensagens bíblicas ou até uma música evangélica boa que vai trazer consolo, edificação, refrigério para a alma. Então, eu acho que essa seria a sugestão que eu daria para essa irmã no gabinete pastoral. Uma palavra final de autocuidado, imaginando aqui que essa irmã está lá com 46 anos, talvez seja solteira, está lá morando com a mãe. Alguma questão assim de autocuidado? Cuidado. Primeiro, cuidar de si mesma diante do espelho, né? Ao ler sua Bíblia, sua devocional, mostrar para ela que ela tem valor, que ela é preciosa aos olhos de Deus, que ela é amada de Deus e deve cuidar de si mesma. Segundo, se ela não está fazendo isso, procurar uma comunidade de fé, perto da sua casa, que ela possa ir sem qualquer muito transtorno, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, para que ela possa ser pastoreada. E, ao mesmo tempo, exercer a sua fé dentro de casa, inclusive com a sua mãe, orando por ela, cantando louvores e deixando que o consolo de Deus flua da vida dela para a vida da sua mãe. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, viu? Obrigado pela sua participação aqui no Trocando Ideias. O Paulo Gabriel quer uma dica do senhor. Sim. Prezados Tiago e Reverendo Hernandes, qual o conselho que o senhor daria para quem quer seguir a docência na área teológica? Olha que interessante. É boa colocação dele. Deixa eu ver aqui um texto da Bíblia que trata desta matéria. Olha aqui, Romanos 12, versículo 7 diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, você que tem este dom do ensino, da docência,
e mormente da docência teológica, o papel é esmerar-se nisso. E o que é esmerar-se no ensino? É estudar. O dom de mestre requer estudo, dedicação, mergulhar na Bíblia, alimentar-se da palavra, ter uma boa biblioteca particular. Às vezes é física, né, de livro, às vezes é no tablet, né? Mas você precisa estudar. Não dá para ensinar sem aprender. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, aquele que pretende ensinar precisa estudar a exaustão. O apóstolo Paulo, eu vou buscar isso aqui, na sua primeira carta, capítulo 5, ele vai mencionar essa questão do estudo. Versículo 17, está escrito assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se afadigam na palavra. Fadiga é um negócio, está cansaço. Né? Às vezes você está com sono, às vezes você está querendo dormir, o seu corpo está pedindo cama, e você vai um pouquinho mais, para estudar a palavra. Aliás, Paulo menciona também o aspecto de que nós precisamos ser obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. E manejar bem é cortar em fatias certas, é saber a dosagem certa para cada circunstância, para cada pessoa. Isso é dom de mestre. Você não vai dar uma feijoada para uma criança de 1 ano, você não vai dar leitinho para uma pessoa de 30 anos. Tem que saber a dosagem certa para a pessoa certa, na circunstância certa. O senhor sabe que, na minha cabeça aqui, eu tenho uma comparação da vida do pastor com a vida de um médico. São profissões, assim, essenciais que lidam com as vidas e o rumo, né, das pessoas. O médico não para de estudar. O senhor continua estudando hoje? Eu sou um aprendiz. Eu acho que eu estudo mais hoje do que lá no começo. E cada vez que eu estudo, eu reconheço que eu sei pouco. Isso é um fato, Tiago. Só acha que sabe muito quem estuda pouco. Se você estudar, você tem consciência de que você é muito limitado. Porque o que você tem por saber é infinitamente maior do que o que você já sabe. Então, tem que estudar. Me dá uma alegria assistir os cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aí eu vejo o pastor Hernandes se colocando lá, com o esboço dele impresso assim, é muito bacana. Obrigado. E agora eu quero ver o que você de casa está falando com a gente aqui nos comentários. Ruth disse o seguinte: toda semana eu assisto Trocando Ideias, o pastor Hernandes tira todas as dúvidas. Tenho aprendido e entendido muita coisa. Já entro dando um like e apertando o sininho para não perder nenhum dia. Olha só, vai aí na onda da Ruth, clica aqui no sininho para receber as notificações e deixa o like no vídeo de hoje. Maria Amélia, fico contente quando recebo a notificação do Trocando Ideias, olha aí. Que bom. Diana Castro, um programa relevante e interativo. Me traz muita sabedoria e me abençoa muito. E a Cris, parabéns Hernandes e Tiago, vocês são feras, eu amo esse programa. Muito bem. Que benção. Pastor Hernandes, como é que anda a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Olha, louvado seja Deus, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem experimentado um crescimento notório, tanto espiritual quanto numericamente. Esse ano que passou, foram mais de 600 pessoas, mais de 600 novos membros. Então, Deus tem nos dado a bênção do crescimento numérico, crescimento espiritual e o crescimento de investimento na obra missionária. É uma igreja viva, dinâmica, que tem seus olhos voltados para fora dela mesma, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, é um convite que eu faço a você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que é o pastor titular da igreja, é um homem que tem amor pela obra missionária e tem dedicado seu coração a investir na obra missionária. E você pode conhecer e, quem sabe, participar conosco desta preciosa igreja. Aliás, recentemente eu vi lá no Instagram água jorrando no sertão, caixas d'água sendo instaladas e a gente pode acompanhar esse trabalho sendo feito. Aliás, fica a dica para você, siga lá
no Instagram, a igreja, @ipepinheiro. Siga também @Arivaldiascasimiro e @HernandesDiasLopes, para não perder nada que acontece. Privilégio estar aqui com você, Thiago. O privilégio é nosso. Tá na hora de ir embora já, né? Vamos nessa? Ok. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até mais.